Hoje, então, estamos em festa, né, gente? E hoje também é sem graça, porque a gente virou tudo espírito umbralino, né? Ali é tudo espírito superior, gente. Olha lá, o André já... Então, primeiro o André, não é isso? Então, primeiro a gente vai escutar o André Moreira, médico espírita, dispensa apresentação, já escreveu 850 livros, é uma coisa assim, né, André? Né? É, tudo seu. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tira essa música. Tirar o controle da TV, por favor. Mas acho que é aqui. Ah, não, eu sei, pode deixar. Pronto. Muito bem, muito boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez em Orlando e pela primeira vez com vocês para partilharmos esses movimentos. Uma alegria a gente falar de doutrina espírita e poder mergulhar nesses temas que são os movimentos da alma, e uma alegria ainda maior que a gente faça isso dentro de um movimento de unir os nossos corações em prol desta causa que é ainda maior, que é a da Fraternidade Sem Fronteiras. E aí eu não falo da organização que leva esse nome, mas da causa do Cristo, que é a própria fraternidade, a própria humanidade em si mesmo, que a fraternidade busca materializar e busca viver. Então, nesses dias nós vamos ter a oportunidade de falar dos trabalhos, de convidar vocês que ainda não fazem parte a fazerem parte conosco desta família, da fraternidade e do amor sem fronteiras, e vamos nos congraçar aí em torno desse clima de fraternidade. Bom, hoje os nossos amigos nos pediram para falar do tema Amor a Dois, que é o tema do meu penúltimo livro, no qual eu busco integrar um pouco do conhecimento espírita ao conhecimento sistêmico ofertado dentro da abordagem da constelação familiar e outras abordagens. E nós vamos começar então dizendo a respeito da energia sexual, da energia que é potência de vida. A energia sexual dentro da visão espírita, ela é uma força criativa e criadora, destinada a produzir movimento de vida em todos os níveis e esferas em que o espírito se manifesta. Desde a nossa expressão inicial enquanto princípio inteligente, até o objetivo final de espíritos angélicos plenamente integrados no Criador, a energia sexual nos acompanha e nos possibilita elementos de ação em todos os níveis. Isso porque a energia sexual é a força que gera potência criadora em todas as áreas da nossa vida. Geralmente as pessoas, quando ouvem a respeito de energia sexual, fazem uma referência mental ou emocional ao sexo ou à prática sexual, mas isso é apenas uma das expressões da energia sexual, que é a da conexão entre os seres, a comunhão entre os seres. No entanto, a energia sexual é aquela que nós utilizamos nas ideias, no trabalho, na força e produtividade de ação. E é por isso que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai dizer que com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando preciosa herança no curso dos milênios. Então, a força criadora do homem é uma potência da energia sexual. André Luiz vai dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que no reino mineral, enquanto o princípio inteligente ainda estagia numa forma rudimentar, a energia sexual é a força de conexão eletroquímica que une os minerais. No vegetal, já vai responder pelo vitalismo e pela troca que vai se iniciar na reprodução assexuada e que depois nos animais vai se converter numa força de ação, numa potência sexuada, em uma troca e o início dos rudimentos do prazer, que no ser humano vai se manifestar como uma interação maior com a vida e mais complexa. André Luiz vai dizer que é a mesma a energia que permeia todas essas expressões, e desde a manifestação do espírito lá enquanto princípio inteligente até a individuação e o crescimento enquanto individualidade, a energia sexual
que a força divina está acompanhando todo o processo criador. Isso é muito importante para a gente compreender que ela tem um objetivo maior nas nossas vidas e que todas as expressões da energia sexual são sagradas. Quando nós estamos falando de amor a dois, dessa potência que é a capacidade de nós integrarmos em comunhão e afetividade dentro de um relacionamento, nós estamos falando desta busca, uso e usufruto desta energia maior. No entanto, há um problema com nossa língua portuguesa, porque no nosso português, a palavra amor, ela é muito ampla e ao mesmo tempo muito reduzida. Porque quando a gente diz eu amo, o que nós estamos verdadeiramente falando? Amor é uma palavra que representa desde ato sexual até o amor divino. Então, é uma só palavra para muitos significados diversos. Já os gregos resolveram dar diversos nomes para o amor. E com isso, pedagogicamente, nos ajudaram a compreender que a manifestação da energia sexual e desta potência, ela tem múltiplos níveis de expressão. Então, o primeiro amor que os gregos enunciam é o amor porneia. E o amor porneia é o amor pornô, é o amor de consumo, é o amor que objetifica. O amor que objetifica, ele não considera o outro, ele consome o outro. O outro é só um objeto para seu prazer. E não importa que esse outro seja destruído, que esse outro seja desconsiderado. E ele é assim porque aquele que vive o amor porneia não enxerga o outro, não percebe a outra pessoa e acaba com isto consumindo o outro. É uma manifestação ainda muito egocentrada de amor, porque olha apenas para a própria necessidade, não reconhece o outro, não reconhece troca e não reconhece uma ponte ou uma capacidade de comunhão. Quando o amor porneia domina as relações, as pessoas objetificam as pessoas amadas, utilizam-nas para o seu bel prazer ou para os seus interesses, e não importa se as deixam arrasadas no meio do caminho, porque nessa natureza de interação, a pessoa olha apenas para o seu próprio umbigo ou para o seu próprio interesse. No entanto, há campos naturais de manifestação deste amor porneia. Por exemplo, o amor do bebê. O bebê ama profundamente a mamãe, mas ama porneiamente. O que significa? Ele ama não a mãe, ele ama o seio que o alimenta. Ele ama que ele tenha a sua necessidade satisfeita através daquela que ali está. E ele ama machucando. Então o bebê, na hora que vai se alimentar, ele se alimenta e ele não está preocupado com o bem-estar da mãe, está? Não. Ele não só mama gostosamente, como no final dá uma mordidinha, porque afinal de contas está tão gostoso e não importa que aquilo cause dor à mamãe, não é verdade? Na verdade, ele não tem nem mínima consciência de que ali existe uma mãe. Ele só tem uma conexão de necessidade e de satisfação da própria necessidade. E naturalmente tem do outro lado uma mãe vivendo o amor no polo oposto, que a gente vai ver que é o amor que os gregos chamam de amor ágape. Então o amor porneia é a primeira expressão do amor. Depois os gregos denominam um outro amor chamado eros. E o amor eros é o amor erótico, é o amor da conexão, é o amor de uma conexão que gera prazer e que gera comunhão. Eros já enxerga o outro. E essa troca erótica, ela é baseada na satisfação de prazer mútuos. Porque se esse prazer for unilateral, então se torna porneia. O amor erótico, ele estabelece troca, ele tem comunhão, ele estabelece ponte, tem uma forma de interação. Mas ele também pode ficar reduzido apenas àquela natureza de comunicação. Uma comunicação física, sensorial, química, prazerosa, e não ultrapassar um determinado limite. E se ele for objetificado, ele vira um amor de consumo e um amor que machuca. Para além do amor eros, nós temos um amor que se chama filia. E o amor filia é o amor dignidade, é o amor respeito, é o amor integração. Filia olha, enxerga, tem comunhão, tem troca afetiva,
e prazerosa em diversos níveis, mas sobretudo, filia tem a essência de um relacionamento entre dois seres que se dignificam, que é o respeito. Filia olha para o outro com respeito. Então, filia é o amor da amizade, é o amor da relação fraterna. Filia é o amor da relação de casal, que há um profundo respeito e há uma integração amorosa em que o casal não se objetifica e não se consome, mas cresce e constrói junto. Filia é aquilo que permite que haja uma construção através do equilíbrio das trocas. Se não há equilíbrio das trocas, o amor tende a ser porneia. Uma relação, por exemplo, em que uma pessoa só dá e a outra pessoa só recebe, é uma relação objetificada. É uma relação em que um está se sacrificando e o outro está sendo satisfeito. E às vezes é uma dinâmica relacional muito comum, por exemplo, por trás das dependências afetivas ou das situações de submissão e comando, que às vezes são dinâmicas relacionais que são estabelecidas dentro de um casal. Filia, portanto, enxerga, reconhece e promove a dignidade. Além de filia, os gregos descrevem um outro amor que o conhecimento sistêmico vai dilatar a compreensão para nós, que é o amor storge. O amor storge é o amor de natureza familiar. É aquele vínculo de vida, é o vínculo de sangue. É aquele vínculo que não depende do eu gosto, do eu quero, do eu reconheço. É um vínculo. Sabe aquela coisa que briga, 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 mas ama? Todo mundo na família pode se pegar e se acabar, mas ai que um de fora fale mal de alguém. Esse amor é o amor storge. É o amor que a gente chama em linguagem sistêmica de amor pertencimento. É o vínculo de vida que nos liga uns aos outros e nos conecta de uma forma bastante profunda. E é diferente do amor romântico, do amor erótico, é diferente do amor filia. Pode ter isso, como também pode ter qualquer outra expressão do amor associada. Pode ser um amor respeitoso ou não, mas é uma conexão. É uma forma de conexão de natureza familiar. E os gregos vão falar então de um outro amor, que é o chamado amor ágape. E o amor ágape é o amor divino. É o amor doação. É o amor que a gente costuma representar como amor incondicional. É o amor que não precisa de retorno na troca, no equilíbrio das trocas. É um amor que só dá. Não precisa ser devolvido. Então vocês vão se lembrar que eu disse que o amor do bebê é porneia. E qual que é o amor da mãe? Em muitos momentos é ágape. Não é sempre ágape. Porque a mãe está cheia de interesse, né? Aquilo ali é um depósito a longo prazo. Ai daquele ali, se não corresponder àquele investimento ao longo do tempo, vai ter muito problema. E a depender do investimento ali, inclusive, o preço é alto, não é? Mas nenhum filho sobrevive sem uma boa dose de dedicação ágape de uma mulher. Primeiro, para ser gerado, porque todo filho é gerado no sacrifício de uma mulher. E segundo, para ser nutrido e para ser mantido vivo, porque é o único filhote de mamífero que depende completa e exclusivamente da mãe e do cuidado para sobreviver, não é? Então isso tem um impacto e um efeito muito grande, mas tem também um objetivo, porque isso gera um vínculo, gera um profundo vínculo, e quando esse vínculo é cortado, gera profundos efeitos, o que leva a gente a pensar na repercussão e na gravidade do abandono nos primeiros anos de vida, na criança que é deixada sem o cuidado paterno, sem o afeto, principalmente nos primeiros anos de vida. Isso é definidor da vida inteira daquela pessoa, porque não só vai marcá-la com as feridas infantis, que são consequentes daquilo, mas também vai gerar scripts relacionais, vai gerar necessidades interiores, vai gerar capacidades e competências limitadas do desenvolvimento cerebral, da capacidade de conexão afetiva, tornando isto algo muito importante. Por isso nós defendemos a infância com tanta veemência, porque se nós queremos construir adultos transformados por uma sociedade sadia, a infância precisa ser preservada,
a infância precisa ser cuidada. E este é o ambiente e o espaço onde o afeto necessita mais. Então aquele amor que está ali se derramando para cuidar, para ofertar, para nutrir nesses primeiros momentos, é o amor ágape. Em doutrina espírita, a gente fala muito do amor ágape como um objetivo. Então nós temos que aprender a amar incondicionalmente, nós temos que amar como Jesus amou, nós temos que doar-nos incondicionalmente, não é assim? Mas nós estamos muito longe disso. Então era melhor a gente trabalhar mais com a realidade, gente. E qual que é a realidade? O nosso grande desafio é o amor-filia. Uma imensa maioria está distante do amor-filia. E o amor-filia é o amor-respeito. É o amor-dignidade. É o amor que reconhece um ao outro. E quando a gente fala de amor a dois, não existe construção de uma relação que seja sadia e que seja nutritiva do ponto de vista espiritual, sem que haja algo que é fundamental dentro do ponto de vista sistêmico, que é o equilíbrio das trocas no dar e no receber. E não há equilíbrio das trocas no dar e no receber se não existir respeito dentro da relação. Porque uma relação desequilibrada, ela é, por essência, uma relação desrespeitosa. Desrespeitosa consigo mesmo e desrespeitosa com o outro. Equilíbrio nas trocas é fundamental. Dar e receber é uma dinâmica que mantém nutrido o amor e faz com que o amor cresça. Acontece que para equilibrar as trocas no amor a dois, nós precisamos estar nutridos naquilo que nos abastece interiormente. Então só é possível equilibrar as trocas numa relação de casal quem está com as raízes fincadas no chão. Porque quem está desconectado da sua essência e da sua realidade, naturalmente vai buscar aonde não tem aquilo que precisa. Por exemplo, ao invés de buscar nas raízes, vai buscar nos frutos. Ou vai buscar nas galhas aquilo que é só a raiz pode dar. Por isso a conexão conosco mesmo, ela é tão fundamental dentro de um amor-filia, primeiramente conosco mesmo, para depois se estabelecer uma condição de ser filia ou de ser respeitoso na relação com o outro. Daí a necessidade de olhar para si dentro do campo do autodescobrimento. Quem não olha para si vai projetar excessivamente no outro. E ao projetar excessivamente no outro, vai sobrecarregar a relação com uma demanda que não pode ser compensada. E naturalmente vai ferir a si mesmo e vai ferir o relacionamento. Então este equilíbrio das trocas, ele é uma lei natural. E esta lei natural, ela precisa ser observada no dia a dia. Porque em um relacionamento em que nós damos demais, nós tendemos a colocar a outra pessoa para fora. Num relacionamento onde recebemos demais, tendemos a sair deste relacionamento. Relacionamento de casal é para adultos, não é para crianças. E quando você oferta demais dentro de um relacionamento, você trata o outro como criança. E no momento que você recebe demais, você é tratado como criança. No momento que você não retribui o que recebe, você se comporta como criança. Na medida que você exige que o outro dê excessivamente, você se trata infantilmente. Mas só se trata como criança quem está nutrido pela sua criança interior ferida. Quem traz ela no comando das relações e coloca ela como carro de chefe, carro de frente, daquela escola de samba ali, ó, que está desfilando na avenida. E aí vai em busca de uma satisfação que não pode ser nutrida dentro daquela troca entre iguais, porque precisa ser nutrida nas raízes, não é? E isso sustenta muitos conflitos dentro do relacionamento interpessoal. Por exemplo, o excesso de ciúmes, a possessividade, as exigências dentro da relação de casal, as brigas que ultrapassam os limites naturais dos acertos relacionais, e vai colocando um peso dentro da relação que muitas vezes fica insuportável e acaba terminando em grandes mágoas ou em uma relação abusiva que se arrasta com um sufoco interior, mas que é mantida porque a pessoa não se sente na competência
necessária para poder enfrentar todas aquelas situações. Então, quando nós tomamos consciência deste autoconhecimento, dessa necessidade de nutrir as raízes, nós precisamos olhar, cada um de nós, para depois olhar para o outro. Afinal de contas, relacionamento a dois é sobre ser feliz juntos. É ou não é? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não, não é. Relacionamento a dois não é sobre felicidade, é sobre crescimento. Estar juntos é estar disposto a crescer juntos. E nesse crescimento, se ele for guiado pelo respeito e pela troca equilibrada, ele constrói prazer e alegria. No entanto, felicidade não depende do relacionamento. Felicidade é construção íntima. E a felicidade não pode ser projetada na carga do outro nem do relacionamento, porque ela é consequência. Então, estar num relacionamento a dois não é estar desejoso de encontrar a felicidade, é estar desejoso de partilhar a felicidade de que já usufrui. E porque tem para dar, está disposto a trocar. E porque pode e precisa receber, está disposto a se abrir. E porque se abre e oferta, essa troca cresce, porque ela gera frutos físicos e afetivos que fazem com que aquele movimento seja cada vez maior. No entanto, quando a meta da relação é nos trazer felicidade, então nós nos colocamos naquele relacionamento com pessoas vazias, com pessoas incompletas, com pessoas, em um certo modo, inconclusas, num sentido fundamental, básico da vida, e esperamos que o outro nos resolva. Só que isso não é possível, porque o relacionamento não tem isso para dar. Isso é exigir demais de um relacionamento. Então tem uma parte do desenvolvimento amoroso a dois que é enraizamento. Enraizamento é relação pessoal nossa conosco mesmo. É construção da autoestima. É construção do seu valor próprio. E o seu valor próprio não é dado por um relacionamento nem pela pessoa que você ama. A pessoa que você ama e que está com você pode reconhecer o seu valor e respeitá-lo, mas ela não vai te dizer o seu valor. E mesmo que ela te diga, se ela tiver uma alta capacidade de respeito e de percepção, se você não perceber esse valor, não adiantará de nada ela te dizer, porque será como uma semente jogada no meio do rochedo, não cresce. Afinal de contas, valor pessoal e poder pessoal não é dado pelo outro, é dado por si mesmo, numa conexão profunda com a sua própria essência, com a sua própria verdade e com a sua própria realidade. Daí a necessidade de a gente dar um passo atrás e olhar para a raiz. A maior parte dos problemas e dos conflitos dentro do amor a dois não diz respeito à dinâmica do casal, não diz respeito ao casal em si mesmo, mas a uma dinâmica relacional estabelecida pelo casal que se sustenta nas questões infantis de ambos, que por sua vez tem a ver com a relação com os pais. E que está sendo cá na ponta projetada dentro da relação de casal. Eu exemplifico. Imagina, por exemplo, que você foi uma pessoa que viveu em um lar que por qualquer motivo você não recebeu aquilo que precisava. E você tinha a sensação de que para ser amado precisava servir, ou precisava atender a necessidade do outro, ou precisava não incomodar, ou precisava satisfazer a vontade dos pais para poder ser querido, para poder ter atenção, para poder receber o que tinha. Você introjetou um script de vida que para ser amado precisava ofertar. E aí você cresce desenvolvendo em cima dessa ferida fundamental as defesas de ser uma pessoa servidora, ou a defesa de ser uma pessoa controladora, ou o trabalho de desenvolver-se de uma forma a tentar suprir aquela falta. Você então vai se atrair e estabelecer com uma pessoa, dentro do amor a dois, uma dinâmica relacional, na qual você vai dar excessivamente, buscando que o outro te dê o quê? O reflexo do seu valor amoroso que você não encontrou lá na infância. E naturalmente aqui agora vai dar, ofertar. E quanto mais oferta, mais insatisfação tem se não recebe do jeito que
gostaria de receber. Naturalmente vai atrair para uma dinâmica quem? Quem tem um papel controlador, ou provedor, ou paternal, e vai estabelecer uma dinâmica em que um vai compensar a falta do outro. Se isso é feito de uma maneira que você não tem consciência das suas feridas narcísicas, das feridas do ego, das feridas infantis, e vai viver esse relacionamento inconsciente dessa dinâmica, então é um campo de múltipla insatisfação. Por exemplo, esse é um campo em que ciúme, possessividade e divórcio são praticamente certezas. Porque vai ter exigências, demandas, brigas, sobrecargas, faltas e a busca de um novo relacionamento. E esse ciclo vai se repetindo. Até que uma hora alguém para e fala assim, peraí, deixa eu olhar a minha parte nessa dinâmica. Deixa eu olhar o que me compete. Porque eu estou olhando muito o que o outro faz e estou sabendo dizer o que o outro faz, porque é uma compulsão à repetição. Vai ficar acusando o que o outro faz, né? Repetindo, inclusive, as feridas da infância. Mas, nesse momento, no autoconhecimento, a pessoa fala, deixa eu olhar para mim mesmo. E aí, olhando para si, ela tem a possibilidade de tomar consciência desse processo, entrar em posturas de autocuidado e romper com este ciclo. E aí, no movimento do autocuidado, do romper com o ciclo e de se dar aquilo que precisa, pode estabelecer novas dinâmicas, por exemplo, mais respeitosas, de trocas mais equilibradas e de maneiras que não chegue a um ponto excessivo. Então é necessário olhar para as próprias raízes. E olhar para as próprias raízes é olhar para a relação com os pais. É olhar para a nossa dinâmica primária, que é a relação de amor com aqueles que são fonte da nossa vida. Não dá para fugir disso, gente. A gente pode ignorar, pode fingir que não liga. E olhar para a relação com os pais é olhar para qual a imagem que eu trago dos pais dentro de mim. Olhar para como eu me entendo nessa relação. Olhar para as defesas que eu estabeleci nesta relação. Às vezes as pessoas, quando ouvem a gente falar de olhar para a relação com os pais, entendem obediência e subserviência aos pais. Não é disso que nós estamos falando. Olhar para a relação com os pais é olhar para a melhor forma de estabelecer com os pais uma relação amorosa, respeitosa, profunda e enraizada. E uma relação desta natureza com os pais é uma relação em que tem 3 elementos fundamentais: honra, gratidão e desobediência. Parece que não combina, né? Honra significa eu reconheço o meu valor como continuidade e reconheço a fonte como fonte. Eu respeito o preço que custou para que a vida me fosse entregue por aqueles que vieram antes. Isso também representa, não me ponho a julgar aquilo que veio antes, porque eu não tenho competência para isso. Eu não conheço o que significou caminhar nos seus sapatos. Eu não sei o preço que custou para que eles chegassem até aqui. Eu não sei quais as circunstâncias que geraram as dores que eles viveram, os traumas que tiveram, as dificuldades que passaram. Honra significa eu estabeleço em mim uma conexão de respeito com aquilo que veio antes e de valor fundamental com aquilo que vive em mim. E isso é dado por uma postura filia, de olhar respeitosamente para tudo que veio antes. E isso é fácil quando nós entendemos que, não estando munidos dos elementos necessários para ver completamente aquilo que veio antes, nós também não estamos aptos a julgar. E no momento que julgamos, não estamos falando dos nossos pais, mas estamos falando das nossas necessidades que a gente queria ter atendidas. Portanto, ao julgar, estamos falando da nossa criança ferida, não estamos falando dos nossos pais. Estamos falando do que a nossa criança interpretou, sentiu, quer e ainda precisa. E enquanto nós julgamos, é a nossa criança que ainda permanece ferida que está no comando. Portanto, o tempo que a gente dedica ao julgamento é o mesmo tempo que a gente não cuida da criança ferida que nós temos e trazemos dentro de nós.
Porque ao invés de julgar, nós podemos nos ocupar de ofertar à nossa criança aquilo que ela precisa. E isentar o dedo acusador para a fonte. Quem cobra dos pais excessivamente vai achar que a vida está sempre devedora de si mesmo. E vai achar que é vítima das relações, que é vítima do governo, que é vítima da sociedade, que é vítima de qualquer coisa. Porque então a projeção vai ser feita facilmente em outros campos. No entanto, quem reconhece respeitosamente a relação com os pais sabe que aqueles que vieram antes fizeram o que foi possível e que compete a cada um de nós, dentro da estrada da vida, tomar o bastão nessa corrida de obstáculos da forma como foi possível e correr por sua vez a parte que lhe compete. E quem faz isso honradamente, o que é produto de uma elaboração madura ao longo do tempo, faz naturalmente, isentando-se do julgamento. Costumo resumir isso dizendo que quem hoje caminha em estrada asfaltada não tem direito de julgar as feridas nos pés daqueles que caminharam as estradas de terra. Só eles sabem o que isso significa. Isso significa que tem feridas e dores que vieram deles que a gente não sabe. E nós somos vítimas delas? Fomos, sem dúvida fomos. Como qualquer peça numa engrenagem que entra, nós somos afetados por tudo que veio da engrenagem anterior. No entanto, embora sejamos vítimas, somos também responsáveis. Porque a culpa não é nossa, daquilo que nos aconteceu. Mas o poder de transformação com o que nos aconteceu é nosso. Então, ao invés de ficar fixados na culpa que acusa, nós olhamos para a responsabilização. E a responsabilização é aquela que diz: eu não perco tempo julgando o terreno, eu faço brotar a boa semente. Eu adubo a semente agora com o que é preciso. Eu faço o cuidado necessário para o que é necessário ser fertilizado e nutrido em mim, possa receber o que precisa. Então esse movimento é de autocuidado, e isso é responsabilização. Eu saio da culpa, da preocupação com a culpa, para olhar para a responsabilidade. E aí a responsabilidade é sempre nossa. Porque a responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder pessoal de fazer transformação no presente, no aqui e no agora. Portanto, se você perde tempo dentro de você, muito centrado nas faltas que a vida teve com você e em quem é culpado por isso, saiba que você está tirando energia vital do seu poder pessoal de realização e de transformação. E pode ser que estes sejam os pais lá atrás, pode ser que sejam outros companheiros dentro do amor a dois que viveram dinâmicas que já eram frutos daquilo que foi vivido lá com os pais. Pode ser qualquer coisa, porque toda mágoa se sustenta nisso. Afinal de contas, nós não somos vítimas do que nos aconteceu, nós somos responsáveis por aquilo que decidimos nos tornar, como diz Jung, né? Então, honra é um movimento de conexão com a fonte enraizada. Outro movimento é de gratidão. E gratidão é reconhecimento pelo essencial. Gratidão é dali veio a vida. E isso é maravilhoso. Isso é sublime. Uma mulher se colocou a serviço da vida e correu risco de vida para permitir que aquela vida existisse. Qual é o preço disso? Quanto vale isso? Gratidão é o reconhecimento do essencial. E quando nós estamos conectados com o essencial, a gente não deixa que aquilo que é não essencial ganhe mais peso do que o essencial. Portanto, a gente se conecta àquilo que verdadeiramente vitaliza a vida. Gratidão, portanto, está diretamente ligada à honra. No entanto, não basta honra e gratidão. É preciso também desobediência. Essa é a parte que todo mundo gosta. Desobediência significa eu me conecto com honra e com gratidão, e exatamente por isso me coloco na postura de liberdade. E a postura de liberdade é: eu sou responsável por mim, eu escolho o meu destino. Portanto, a desobediência ela é honrada. Eu chamo essa desobediência de desobediência honrada.
Porque só é possível desobedecer honradamente quem está conectado honradamente. Quem não está conectado honradamente vai fazer isso rebeldemente. E a desobediência rebelde, ela é apenas um sintoma da falta. Ela não é um movimento que nutre. Então a pessoa faz e fica cheia de culpa, e fica cheia de peso, e fica cheia de movimentos que não ajudam ela a seguir. Então no amor a dois, nós precisamos voltar para as raízes e olhar para este movimento. E do ponto de vista espírita, nós precisamos compreender que aquele contexto de vida que nós encontramos na primeira infância e que formatou toda essa realidade é aquele que nós selecionamos e escolhemos para nós, no ponto de vista reencarnatório, como aquele adequado para fazer a vida florescer em nós. E que na medida em que nós recebemos aquele contexto como estímulo de vida, ali tem o germe do que nós precisamos. E não é ali tem o sofrimento que eu precisava. Porque às vezes, numa interpretação punitiva, equivocada da reencarnação, as pessoas pensam: eu encontrei na família, eu recebi ali a dor que eu precisava relativa ao meu passado, porque eu sou espírito culpado, porque eu sou... Não, a vida não é punitiva, a vida é reeducativa. E mesmo quando ela nos faz enfrentar as consequências do nosso passado, ela nos faz encontrar na maneira de elemento fertilizante e não como elemento punitivo. Então, nos contextos da nossa vida, tem os germes do que a gente precisa para o crescimento. Eu me lembro de uma situação que foi vivida por uma mãe que um dia foi ao centro espírita procurar a orientação mediúnica para ela. O filho tinha contado para ela que era homossexual e ela estava muito sofrida com aquilo. Então ela foi ao centro e pediu uma orientação mediúnica para ela. Ela disse: eu estou muito sofrida, gostaria de uma orientação para mim. E a mensagem que veio para ela foi muito linda. A mensagem foi a seguinte: minha filha, a dor que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para a sua dor e as aparentes perdas. Olhe para aquilo que será construído a partir delas. E então reconhecerás que a situação que agora te desafia ao seu núcleo familiar é aquela que vocês solicitaram antes da reencarnação para elevar a família ao patamar da fraternidade universal. Olha que lindeza de mensagem. Não é? O que o Espírito estava dizendo para ela? Não olhe só para o luto da sua imagem, do filho que você queria ter. Não olhe apenas para a desilusão daquilo que você programou para esse filho. Abraça o destino que é dele e que é também de vocês. Porque, na medida que este filho faz parte da família, toda a família tem algo que precisa. Porque a necessidade de um na família constela a necessidade de todos. Olha para o contexto e para aquilo que será movimentado. E é lindo quando a gente pode olhar dessa maneira. Os movimentos da vida não são punitivos, não são para nos trazer sofrimento, eles são estimuladores para nos trazer dinamização da nossa competência e da nossa força espiritual. Mas na perspectiva de que nós somos espíritos imortais e, portanto, às vezes as questões não são para essa satisfação aqui passageira e tão imediata, mas são construções eternas e que às vezes se faz no clima de conflitos, de decepções, de dificuldades, no qual cada um de nós precisa pensar qual é a parte que lhe compete dentro desse terreno e não qual é a responsabilidade do outro. Porque perder tempo com a responsabilidade do outro é minar as próprias forças. Então, quando nós estamos olhando para a própria raiz, para nutrir aquilo que é essencial, nós cuidamos da nossa autoestima. E uma autoestima saudável vai permitir que o amor a dois seja construído numa base saudável, que é a base do respeito. Porque quem se respeita não vai tolerar desrespeito do outro. Quem se valoriza não vai tolerar desvalor do outro. Quem se cuida com amorosidade não vai tolerar que o outro trate como um lixo. Afinal de contas, nós só permitimos que aconteça conosco aquilo que é reflexo do que nós fazemos conosco mesmo.
Portanto, se está permitindo que seja feito, olhe para si. Porque para romper relações abusivas e movimentar esta dinâmica para dinâmicas respeitosas, precisa ter uma construção de autorrespeito, de desenvolvimento de amor-filia. O amor a dois floresce, portanto, quando cada um está enraizado na sua própria força e disposto a trocar no equilíbrio das trocas de uma forma dinâmica e saudável, no qual o grande interesse comum é que cada um seja suporte, força e que juntos, ali naquela troca, sejam mais do que dois. Essa é a dinamização de um relacionamento. Por que a gente se dá em relacionamento? Por que estabelecer relacionamento com o outro? Qual é a grande vantagem evolutiva e existencial de estabelecer relacionamento e não ficar pulando de galho em galho? É que o estabelecer um relacionamento gera vínculo. E o gerar vínculo, dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, é progresso na marcha da humanidade. Porque gerar vínculo é gerar cuidado recíproco, crescimento a dois e possibilidade de dinamizar isso na formação da família e em múltiplas produtividades que para o espírito imortal são extremamente benéficas. São campos nos quais as potências da alma, que nós trazemos como potências divinas dentro de nós, podem ser movimentadas. No entanto, para isso é preciso estabelecer uma relação que seja respeitosa. Uma relação que seja valorosa. Acontece que nos dias atuais nós vivemos uma sociedade líquida, no dizer do filósofo Bauman. E essa sociedade líquida tem como característica também as relações líquidas, que antes se sustentavam muito em bases de rigores, de tabus ou de obrigações, e que hoje já não tem mais. No entanto, também se sustentam em bases frágeis. E uma boa parte da humanidade vive a ilusão do amor romântico. Qual que é a ilusão do amor romântico? É a ilusão de que o amor romântico é que traz felicidade. E aí vive atrás o tempo todo de um estado de excitação e de euforia, de satisfação que não alcança. Como é que chama esse estado de excitação e de euforia que as pessoas buscam? Paixão. E a paixão é apenas um estágio do relacionamento. A paixão é um fogo. E como qualquer fogo, consome. Ele acende e apaga. A paixão, ela é um estado natural de ilusão. Na paixão, nós estamos vivendo um processo obsessivo natural estabelecido por Deus. E, aliás, um delicioso e maravilhoso processo obsessivo. Por quê? Porque na paixão nós não enxergamos o outro. Na paixão nós enxergamos a satisfação das nossas necessidades. O apaixonado ama estar apaixonado. Ama estar amando. Ama ter a quem amar. Ama não estar só. Ama não ter que enfrentar a angústia da sua própria solidão. Ainda não ama o outro. Ama a aparente completude do seu vazio. Acontece que começa a relacionar. E não tem reunião desobsessiva mais maravilhosa do que o relacionamento a dois. Em 2 minutos desilude e nos faz cair na realidade. E a gente percebe que o outro não é aquele mar de rosas e de maravilhas que a gente pensava. Não é? Que o pavão é lindo, mas o pé é horroroso. E a gente percebe que a bruxa vira princesa e às vezes a princesa vira bruxa, não é? Por quê? Porque todos nós somos luz e sombra, somos beleza e feiura. Todos nós somos dualidade, somos contradição. E é exatamente nesse terreno da realidade que o amor filia pode florescer. Ou o amor porneia. A depender de qual escolha ética a gente vai fazer. Se é do egoísmo, que consome o outro e olha apenas para a própria necessidade e acha que o outro tem que girar em torno das nossas vontades e carências, ou se no amor filia, respeito e dignidade, que olha o outro como um ser igual que merece respeito. Há pessoas que não toleram o relacionamento a dois e vivem a liquidez dos relacionamentos porque estão apaixonados por estar apaixonados. São Dom Juans
e... Não sei qual que é o feminino de Dona Juana. Dona Juanas. Não é? Quem são esses? São aqueles que são enamorados do estar enamorado. Na verdade, estão fugindo de si mesmo. São aqueles que não suportam a angústia de construir um relacionamento a dois. Qual a angústia? A angústia de ver em espelho no outro aquilo que se é. Ou ver na dinâmica relacional a própria necessidade. Então é mais fácil pular de relação sexual em relação sexual, é mais fácil pular de relacionamento afetivo em relacionamento afetivo do que construir vínculo. Mas não tem satisfação a longo prazo sem vínculo. Porque o ser humano é um ser de vínculos. E a nossa humanidade foi construída para satisfazer-se no afeto do vínculo. Saúde emocional e saúde mental, essencialmente, é estabelecer vínculos de qualidade, vínculos de profundidade e vínculos de nutrição. Por isso a relação com os pais é tão fundamental, porque o vínculo de nutrição com a fonte é o que nos sustenta. Por isso as relações de amizade são tão vitais, porque são vínculos de troca no nível da igualdade que nos abastece. Por isso que o vínculo com o outro dentro de uma relação a dois é tão fundamental, porque faz florescer aquilo que em nós é semente, nutre, abastece. O que é o trauma? O trauma é o rompimento de um vínculo. O trauma é o rompimento de uma necessidade fundamental não satisfeita. É uma sobrecarga por ter que suportar o insuportável. Então, diante de qualquer dificuldade de estabelecer vínculo, nós precisamos olhar para as buscas mais profundas, para as raízes e para as necessidades de cada um de nós. Porque aí é possível sair da dinâmica dos relacionamentos apaixonados para os relacionamentos de vínculo profundo. E tem pessoas que perdem muito tempo na existência. Perdem muita energia vital fugindo de si mesmo. E aí vão procurar na satisfação dos prazeres uma satisfação que não é possível dar. Porque os prazeres imediatos, eles geram uma sobrecarga dopaminérgica no nosso cérebro que é maravilhosa. Você come uma coisa que você gosta, você vai ter uma descarga de dopamina no sistema de recompensa. Você tem um relacionamento sexual satisfatório, você vai ter uma descarga de dopamina. Você assiste um filme que você gosta, você vai ter uma descarga de dopamina. Qualquer movimento que gere uma satisfação significa no nosso cérebro uma descarga de dopamina ali. Acontece que quem foge de si continuamente fica permanentemente à busca de depósitos externos de dopamina sem produzi-la dentro de si. Fica esperando hiperexcitação de uma satisfação externa para poder se ofertar, porque não se coloca na condição de gerar a própria satisfação interior. Mas essa falta de produção interna não é por incompetência, é por não dedicação. Porque naturalmente qualquer caminho que seja mais rápido e mais fácil anestesia as dores que a gente traga dentro de nós e faz com que seja suportável o viver. Por isso nós vivemos numa sociedade de abuso de substâncias, numa sociedade de abuso dos relacionamentos, numa sociedade de liquidez das relações e numa sociedade de vazios. O que o Espiritismo nos propõe? Nos propõe a consciência de que nós somos divinos em natureza, que o nosso valor é o valor de filhos de Deus, que a nossa grandeza na encarnação está conectada ao nosso programa reencarnatório com aqueles que nos deram origem e canal de existência aqui, com a proposta reencarnatória que cada um de nós trouxe para este plano e que vai se expressando naturalmente dentro de nós na intimidade, e que encontrar essa grandeza interior é o trabalho de desenvolvimento que compete a cada um de nós e que ninguém vai poder fazer por nós. Essa é a porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e largo o caminho que a ela conduz. É mais fácil fugir
e encher-se de descarga de dopamina anestesiante do que produzir uma satisfação interior que abasteça. No entanto, a morte sempre nos traz o encontro fundamental conosco mesmo. E na morte, nós vamos estar diante daquilo que nós construímos em realidade dentro de nós. E vem o Espiritismo anunciar que a morte é só uma etapa da vida, é só um desnudar da própria realidade interna. E o que a morte faz é nos revelar em intensidade. Então, aqueles que fugiram de si ao longo de toda uma vida sofrem profundamente durante esse processo, porque são obrigados a entrar em contato consigo, tendo fugido durante toda uma existência. E quando é que nós vamos ser chamados a isto? A qualquer momento. Porque quando é que a morte vai aparecer nos nossos caminhos? Nunca se sabe. Portanto, devemos viver com a consciência de que a morte pode ser imediata. E ao invés de trazer angústia, sabendo que a vida continua, nós devemos sempre nos perguntar: se eu desencarnar hoje, se eu retornar para o mundo espiritual, como é que eu me encontro diante da minha própria consciência? Como é que eu encontro diante de mim mesmo? Como é que eu me encontro diante dos meus relacionamentos fundamentais, dos meus compromissos afetivos nessa vida? Eu vou me olhar com orgulho ou com acusação? Com satisfação ou com insatisfação? Eu vou ficar feliz com o que semeei ou eu vou chorar a angústia do que estou plantando na vida alheia? Eu vou estar em paz, na paz do que está lutando e cumprindo o seu propósito existencial ou daquela que está fugindo de si mesmo? São questionamentos que, diante do conhecimento espírita, não podem deixar de existir na nossa realidade e devem sempre nos permear. Portanto, o Amor a Dois é um convite da vida ao estabelecimento de vínculos saudáveis e nutritivos que abastecem profundamente a alma durante e após as existências para voos mais altos na direção do seu destino, e que nos convida a olhar profundamente e com coragem para nós mesmos. Afinal de contas, o relacionamento feliz que tenhamos é o resultado da pessoa feliz que sejamos. E, portanto, constroem relacionamentos felizes pessoas que constroem felicidade na sua própria vida e que promovem transformação em si mesmos para transformar, então, a dinâmica do relacionamento a dois. Bom, esse tema nós poderíamos ficar falando até janeiro do ano que vem, que não acabaria, não é? Então, se alguém tiver alguma pergunta, antes de eu passar a palavra para o Wagner, eu respondo alguma questão. Tem mais sobre isso no meu livro, que vocês podem ver mais aprofundado, e nós vamos estar aí nos próximos dias também. Amor a Dois. Chama Amor a Dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita. Tem alguns aqui disponíveis aqui na frente. Poucos, mas tem. Você está grávida, sendo consumida pelo amor pornéia. Você tem toda a prioridade nesse momento, entendeu? Eu tenho uma pergunta. Sim. Mesmo a gente trabalhando, né, esse eu me amo, essa autoestima, é um trabalho árduo, eu creio que é pra vida, né? Sim. Mas quando eu tô ali, né, acho que eu tô feliz, né, tô feliz, sou uma pessoa feliz, e eu acabo dando isso pro meu marido e de repente é difícil não colocar expectativa mesmo quando você tá feliz. Qual que é o seu conselho, uma ajuda para não ter essa dependência, mesmo quando a pessoa ali está se sentindo ou acha que está autossuficiente ou feliz? O conselho é não sufocar o outro com a sua felicidade. O que significa? O que é felicidade para você pode não ser a mesma coisa para o outro. Cada um é feliz de um jeito. Cada um tem uma linguagem de amor. Se a sua felicidade, por exemplo, for toque, for abraço, for presente, for estar muito junto, e a linguagem de amor do outro for uma presença silenciosa, vai ter conflito. Porque então um vai manifestar alegria e felicidade através do dar demais, e o outro vai querer apenas uma presença silenciosa. Então, dentro do relacionamento a dois,
Nós temos que aprender a reconhecer qual é a nossa linguagem de amor, qual é a linguagem do amor do outro e, dentro desse movimento, aprender a ser poliglotas. A gente tem que aprender a falar a linguagem do amor do outro. O que gera muito sofrimento no relacionamento a dois? É a imposição para que o outro fale a nossa linguagem de amor e tenha como sinônimo de felicidade a nossa linguagem de amor. Então esse é um ponto para pensar. O segundo é se o equilíbrio das trocas, ele pede para nós uma atenção muito rigorosa. Qual que é? Não basta que você dê e o outro receba, que o outro dê e você receba. É preciso que você dê na medida do que tem para dar. E dar na medida do que tem para dar significa reconhecer aquilo que verdadeiramente se tem para ofertar. Mas também precisa dar na medida do que o outro pode receber. Porque talvez você possa dar, mas o outro não possa receber. E se o outro não pode receber, aquilo não está apto a ser dado. Mas também não basta que você dê o que pode dar e que o outro receba na medida que pode receber, mas também na medida do que possa compensar. Porque é só o sistema de compensação que gera dignidade. Então, se felicidade para você significar eu vou dar à vontade, feliz e alegre, toda a minha felicidade, sem observar esses outros quesitos, vai sufocar o outro. Imagina, por exemplo, que você ama muito uma pessoa. Aí você convida essa pessoa para jantar. E essa pessoa te ama e ela atende o seu objetivo, que é ir jantar com você, e ela chega na sua casa. E como ela vai para sua casa como um adulto, ela chega com uma garrafa de vinho debaixo do braço, ou um buquê de flores, ou alguma coisa, porque ela quer equilibrar com você aquilo que você vai ofertar. Ela não chega de mão abanando, porque as crianças é que chegam de mão abanando. Ela oferta alguma coisa, como uma gentileza de troca, naquele equilíbrio, mesmo que não seja igual. Mas na hora que você abre a porta e você olha para aquela pessoa, você olha para aquela garrafa de vinho e fala, você trouxe vinho, mas não precisava não, já tem um tanto aqui, ó. Aí você bota aquele vinho daquela pessoa de lado, porque você comprou 10 garrafas e aquelas suas 10 garrafas é que são especiais. E naquele movimento aquela pessoa já se sente indignificada em não poder dar, porque o que você tem para ofertar é muito maior do que o que ela pode equilibrar. E aí ela senta à vontade para poder comer na mesa com você, mas ela percebe que você preparou a lasanha que ela mais gosta. Mas aí também você ficou sabendo que ela gostava muito de estrogonofe e gostava muito também de arroz tropeiro, e você fez os 3 pratos. E agora você vai querer que aquela pessoa coma muito de cada um deles. E como você veio de Minas Gerais, você vai querer que ela repita aquele prato. Porque se não repetir, é desfeita. O que é crime mortal em Minas Gerais. Não é? Por mais que aquela pessoa queira te atender e queira retribuir, como é que ela vai se sentir nesse jantar? Sufocada, hiper exigida, hiper demandada, hiper tudo. Então, mesmo querendo ficar, ela vai aproveitar da primeira oportunidade e vai sair. Então, o equilíbrio das trocas, não basta que eu saiba o que eu tenho para dar e o que eu posso dar, mas que eu também veja naquela dinâmica o que o outro pode receber, o que o outro pode recompensar e como que eu mantenho a dignidade nessa troca. Se isso é feito, a relação não se torna de dependência, se torna de respeito. Mas se isso não é observado, pode sustentar relações abusivas, que é outro nome para relação de dependência. Também tem o caso que vão pedir para você fazer, quiser aquele tanto tudo de novo na semana seguinte. Também tem. Se for uma criança, né? Então, se for uma criança, ela não só vai gostar de tudo aquilo ali, como ela não vai valorizar tudo aquilo ali que você fez, e ela, na semana seguinte ela vai querer que você repita. Não é? E se a sua dinâmica for, eu dou muito para ser amada, então você vai fazer isso, só que nunca vai ter a satisfação, porque não vai vir daquela pessoa o retorno de valor próprio que você quer, porque ele é você que precisa se dar. Por isso que o processo de consciência das nossas dinâmicas relacionais é processo de autoconhecimento. E eu preciso entender qual é a minha parte nessa dinâmica. Qual é a proposta relacional que eu faço por outro. O que eu estou dizendo inconscientemente nos relacionamentos. E isso é processo de crescimento e construção a dois. Sim. Diga, moça aí. Em relação ao relacionamento com uma
pessoa autista ou com TDAH que não procura tratamento? Ok. Bom, para começar são coisas diferentes. Autismo depende do nível, né, e do grau da interação, porque isso muda completamente o que é possível na dinâmica das trocas ou não. Mas se você se relaciona com uma pessoa com qualquer nível com qualquer questão de saúde mental que possa afetar essa dinâmica das trocas, esse conhecimento das circunstâncias precisa balizar isso. Você precisa saber o que aquela pessoa está apta a fazer ou que demonstra estar apta a fazer. É tarefa também desta pessoa no processo do autocuidado buscar a atenção a si mesma para cuidar de si mesmo dentro das suas próprias características e condições para poder estar na sua melhor competência dentro do relacionamento. Qual que é o problema? O problema é quando eu não levo em consideração isso, parentalizo a relação e começo a maternar ou a paternar, querendo fazer pelo outro o que o outro não faz e desnutrindo as relações de troca. Não funciona. Porque nesse processo a gente mina a relação a dois e às vezes vira uma relação de amigos, às vezes pai e mãe, às vezes só de coabitantes dentro do relacionamento. Então o relacionamento precisa de um cuidado, de uma atenção diante das características. André, Ok? nesse caso, André, Só um minutinho. nesse caso, que tem essa, por exemplo, uma questão dessa que você sabe que existe uma dificuldade da outra pessoa retribuir. Entra no caso do seu amor também, talvez diminuir aquilo que você dá, para você ter um equilíbrio? Sem dúvida. O equilíbrio significa você aprender a dosar o que o outro pode receber e o que o outro pode retribuir. O que não significa a gente ficar na condição de dar que o outro dê, mas perceber o que o outro pode receber, o que está ali na condição de receber. Porque senão é aquilo que Jesus falou, tirar pérolas aos porcos, atirar uma coisa sagrada a um movimento inútil. O equilíbrio das trocas, ele precisa de atenção no relacionamento. Há uns 10 anos atrás eu fui numa palestra do Divaldo Franco, onde ele relatou que a doença do século seria a ansiedade. Sim. O enraizamento hoje, eu não acreditava em ansiedade até mudar para os Estados Unidos. Eu acredito que a maioria de quem vive aqui sabe o que eu estou falando. Será que o início do enraizamento é a cura da ansiedade para tudo que a gente que vive aqui passa? E eu falo isso entre casal. Eu acho que todo mundo, cada um, de uma forma diferente, alimenta um tipo de ansiedade. Você quer uma resposta fofa ou realista? A realista é: a ansiedade não tem cura. A ansiedade tem manejo. E a gente aprende a dosá-la. Mas a ansiedade faz parte da vida. Agora, o transtorno de ansiedade pode ser tratado. E as expressões de ansiedade, como pânico e outros, também pode. Mas aprender a manejar a ansiedade é tarefa para a vida toda. A ansiedade vai estar sempre presente. Agora, você tem toda a razão. Quem não está enraizado, quem não está conectado na sua própria raiz, vai manifestar uma ansiedade excessiva permanentemente. E, portanto, enraizar e conectar-se às suas raízes é um caminho de calma interior muito importante. Mas também desenvolver centramento desenvolver espiritualidade e conexão com o sagrado também estabelecer relações que sejam afetivas e nutritivas também estabelecer hábitos de vida que não sejam abusivos consigo mesmo também Então aí você diz, quando vem para os Estados Unidos a gente aprende que existe ansiedade. Existem várias situações do processo de imigração que vocês conhecem muito bem, que são gatilhos desses movimentos, né? Isso quando o processo de imigração é feito saudavelmente. Porque às vezes a imigração é uma vontade de fugir dos problemas que estão no Brasil, mas que vão acompanhar em qualquer parte do mundo que você tiver. E que não se resolvem, porque só vai mudar de endereço sem mudar de solução. Né? E às vezes é até uma atitude necessária, porque às vezes afastar-se dos problemas é um primeiro passo para dar uma respirada e olhar mais ampliadamente. No entanto, enfrentar as questões e buscar movimentos de solução é extremamente necessário.
pergunta? Sim. Além do exemplo que um casal pode dar para o filho, numa relação de amor e respeito, né, entre homem e mulher, o que você pode dar de orientação para os pais, né, de como criar esse ser humano, de como trazer esse espírito, né, e dar o máximo para que ele crie raízes saudáveis? Olha, os pais mostrarem uma relação de respeito e comunhão já é uma coisa imensa. Se eles fizerem isso pelo filho, já estão fazendo uma coisa muito maravilhosa. Mas além disso, se estimularem no filho o desenvolvimento da autonomia e das competências que esse filho traz como potências naturais, que vai se manifestando desde que esse menino bota a boca no mundo, pela personalidade dele, já é outro movimento muito maravilhoso. Além do desenvolvimento da espiritualidade, dessa conexão, que vai também ser um movimento de exemplo que os pais vão dar para os filhos. Mas, na atualidade, em que os pais não têm dado para os filhos os exemplos de relacionamentos saudáveis que a gente tem visto, mostrar um relacionamento de respeito nas várias modalidades de relacionamento que são possíveis, mostrar comunhão, mostrar consideração, mostrar afeto, não misturar os temas de homem e mulher com os temas de pai e mãe. Isso já é uma enorme coisa. Certo, pessoal? Muito bem. Então nós vamos deixar por aqui, porque nós temos algo muito especial ainda a partilhar com vocês, e logo depois, também nos próximos dias, eu fico disponível aí para poder conversar com vocês. Certo?